Quadrilhas de São Paulo atuando em bancos de Pernambuco. 4 criminosos foram presos por aplicar golpes em agências bancárias daqui do estado. E esses golpistas se passavam por funcionários do banco para lesar clientes na área de autoatendimento. Os principais alvos da quadrilha, pessoas idosas. Veja aí. Foi por causa deste carro que a polícia conseguiu chegar até o grupo e por um detalhe bem inusitado. É que os criminosos alugaram o veículo e seguiram até uma equipadora para colocar fumê nos vidros. Um cliente que estava no estabelecimento estranhou o porquê da aplicação da película em um carro locado. Ele resolveu ligar para a polícia e uma equipe da Delegacia do Turista seguiu até a equipadora, que fica no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Então passou essa informação para a gente, até então a gente não sabia quem era e começamos a investigar. Eles se aparentavam como turistas, né? Estavam hospedados no hotel, saíam como se fossem turistas. Há inclusive a confissão, né, de um ou dois membros do grupo que alegam que vieram para cá com esse propósito de aplicar esse golpe, né? Todos foram detidos e conduzidos para a Delegacia do Turista, localizada no Aeroporto Internacional dos Guararapes. São eles: Samuel Cordeiro Vicente, de 26 anos, Francisco Erlos Marques da Silva, de 34, Web de Oliveira Costa, de 37 anos e Sérgio Baltazar da Silva, de 40. De acordo com as investigações, os 4 são do estado de São Paulo e aplicavam os golpes em diversas regiões do país. Segundo a polícia, os criminosos agiam da seguinte forma: eles se passavam por funcionários de agências bancárias e ficavam na área do autoatendimento para oferecer ajuda a clientes, principalmente idosos, que estavam com dificuldade em manusear o equipamento. Para conquistar a confiança das vítimas, os suspeitos usavam até crachá das instituições financeiras. Segundo um dos membros, eles ficavam no caixa, né? Eles se passavam por funcionário do banco. Normalmente eles estavam bem vestidos, eles estavam com a fita e um crachá do banco, né? Foi encontrada uma fita do Banco do Brasil. E normalmente eles ficavam, segundo um deles, eles ficavam ali no caixa e assim que tinham geralmente um idoso para sacar o dinheiro, eles interviam e ofereciam ajuda e alegavam que estava faltando dinheiro no caixa. Um exemplo das atuações, que estava faltando dinheiro no caixa e que ia transferir para o caixa seguinte. Nesse momento eles entregavam o cartão da própria pessoa e encaminhava para um outro caixa, só que antes eles já tinham feito uma transferência para a conta deles. Isso foi alegado por um deles, né, que era assim que eles iriam aplicar os golpes aqui. O delegado ainda descobriu que os 4 homens têm antecedentes criminais. Desde homicídios, a tráfico, a estelionato, tem várias passagens. A gente está no meio da investigação, estamos individualizando essas condutas que eles já cometeram antes, e a participação de cada um nessa ação agora. Os suspeitos foram autuados em flagrante na Delegacia do Turista. Normalmente quem aplica esse tipo de golpe sai viajando de uma cidade para outra, né? Eles fazem isso o tempo todo. Nesse caso, eles tinham reserva aqui para mais 2 dias, né? Tinha um carro locado também até sexta-feira. Infelizmente, nesse tipo de crime, as vítimas às vezes só se apercebem dias depois, né? Ou quando sai uma reportagem como essa, mostrando o tipo de ação, aí é que as pessoas percebem que podem ter sido lesados ou não, vão verificar e descobrem. Então, é o tipo de investigação que às vezes só alguns dias depois é que vítimas começam a nos procurar, né? Nesse caso, a gente conseguiu... Caso eles não tenham feito algum, a gente conseguiu evitar, né? Mas há uma possibilidade de terem começado antes também. E de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Samuel Cordeiro Vicente, de 25 anos, o Elbe de Oliveira Costa, de 38, e o Sérgio Baltazar da Silva, de 40, e o Francisco Erlos Marques da Silva, de 34, foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa. Os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia. Por favor, as fotos ainda desses homens,
Porque caso, como disse o delegado, as pessoas só percebem um crime como esse dias após. Se você, infelizmente, que acabou caindo num golpe praticado por esses homens, entre em contato com a polícia pelo Disque Denúncia no 3421-9595 ou então se desloque até a delegacia do turista que fica no aeroporto e que está concentrando o começo dessa investigação que apura a conduta dessa quadrilha aqui no nosso estado. Agora, como é que se entende que uma pessoa de fora se passa por funcionário de um banco e a própria estrutura do banco não reconhece isso, não percebe e evita que um cliente possa cair no golpe? É uma falta de atenção tremenda. Uma falta de atenção tremenda para aquele que paga e paga caro por um serviço de banco. Principalmente desde aquele que tem um salário, uma aposentadoria, um valor desse tamanho por mês para dar conta da família, tendo que pagar remédio, e que paga um bocado com taxa. Se você for colocar na ponta do lápis, meu amigo, se você for colocar na ponta do lápis, o que é que você gasta por ano com taxa de banco, para você ter uma conta no banco? E como é que não se há preocupação em proteger o cliente do banco nesse sentido? Porque não é a primeira vez que a gente mostra. A pessoa que trabalha no banco, ele tem que passar no mínimo pela segurança para se deslocar até o local de ponto, se apresentar para o seu dia de trabalho. Como é que o cara está ali, no autoatendimento, que é a área do banco, se passando por funcionário, ninguém percebe? E eu digo, ninguém percebe, eu não faço esse questionamento, nem aquele que é o funcionário de banco, não. Então, um terceirizado que presta um serviço ao banco. Eu falo da estrutura de banco, a estrutura de segurança de banco, como é que não dá conta, não dá possibilidade para que um trabalhador de banco possa perceber que um cliente está sendo lesado ali na área de autoatendimento. Do estagiário ao superintendente tem que passar para poder se apresentar para o seu dia de trabalho. Tem que passar pela porta, a entrada do banco, e como é que tem ali alguém atuando, com crachá e tudo mais, fingindo que está ajudando um cliente como funcionário, e de repente é um bandido, é um ladrão. E como é que o banco não percebe?